Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui a gente estarei falando sobre vetores 2D e 3D, levando em conta o que nós fizemos nos vídeos passados, onde nós mostramos gráficos interativos. Tanto gráficos de curvas no espaço, eu tenho aqui a região de plotagem 1 deles, onde eu posso interagir girando ele, dando zoom, como também, por exemplo, nesse caso aqui, que foi o gráfico de uma superfície em coordenadas esféricas, onde nós temos aqui tipo uma roda do skate, tem uma bolinha ali dentro, tal. Então a gente consegue adentrar dentro, girar, então fazer uma porção de coisas. Então a gente está mostrando possibilidades de gráficos nesse sentido. A gente viu gráficos simples também, gráficos 3D simples, só que ele assim, lembra muito o que a gente faz em duas dimensões, com algumas modificaçõezinhas, mas essencialmente é o que a gente fez, por exemplo, um gráfico de linha e um gráfico de superfície, eles têm assim certa semelhança. Porém, nesse caso aqui interativo, eu diria que acrescenta uma funcionalidade bem legal, que é você poder estar observando dentro do objeto, fazendo rotações dele e tudo mais. Tá certo? Então, voltando aqui, nós temos aqui o gráfico de vetores 2D e 3D. A linha que nós vamos seguir aqui é o quê? É dividir o nosso código em 2 ou 3 partes, se eu não me engano, que é, primeiro, codificação principal, que é a função que você deve mexer pouco nela, já falei isso nos vídeos passados. Depois, a inserção dos vetores e depois a chamada da função, certo? Com os vetores. Então, a codificação principal é uma função que eu fiz com a ajuda do GPT, já mencionei isso em alguns casos. Essa aqui até que não está tão grande o código, mas ainda assim é um código relativamente complexo, tá certo? Então, eu vou executá-lo. Aqui vai a inserção dos vetores. Neste caso aqui, eu usei a seguinte metodologia. Se eu quiser um vetor que sai da origem, eu boto apenas o início, quer dizer, eu boto apenas o final dele. Então ele vai entender, por exemplo, menos 2, 4 vai ser um vetor que vai sair de 0, 0 e vai para a coordenada menos 2 em x, volta em x e sobe 4 em y. Então aí eu ligo a origem a esse ponto. Quando eu coloco assim em 4 coordenadas, isso aí foi pergunta minha para o GPT, aí eu entendo que ele vai ter esta origem, menos 2, menos 4, e vai até menos 1, 7. Então, aí já é um vetor que ele está deslocado da origem. Tá certo? Ele não começa na origem. Então, aqui eu tenho vários vetores, que eu vou colocar na minha figurinha. Certo? Você pode escolher só um deles de cada vez, a gente pode até fazer isso aqui. E vou ter minha função de plotagem, que basicamente é chamar a função com os vetores aqui. Certo? Então, neste caso aqui, gente, aí, tenho essa funcionalidade aqui. Como aqui eu só tenho um gráfico 2D, eu não tem funcionalidade de girar. Tá certo? O máximo vai ter uma funcionalidade de dar um zoom. Quer dizer, arrastar dá, e aí se você for clicando nessas outras partes aqui, você pode dar um zoom, por exemplo, nessa parte aqui. Tá certo? Aqui tem as posições dos vetores, Você clica aqui, auto-scale, ele volta ao normal. Então tem várias funcionalidades nesses botões aqui. Então aqui, por exemplo, se você olhar ali em cima, eu tenho aqui o vetor 0, que sai de 0, 0 e vai para 2 aqui em x, 4 em y. Então, 2, 4, tá vendo ele aqui? Eu tenho também o 2 menos 4. Aqui eu tenho o vetor que é 0 em x e ele é 5 em y. Tá aqui. Agora, eu tenho também esse outro vetor aqui. Ele começa em menos 2, 4 e vai até menos 1, 7. Menos 2, 4, menos 1, 7. Então, tente entender dessa forma. Claro, você pode botar um de cada vez, por exemplo, vou apagar todo mundo aqui e deixar só o primeiro. É uma lista principal e dentro dela tem outra lista. Então, eu gerei os vetores, volto aqui, gerei só um deles. Tá certo? Então a figura se autoajusta e tudo mais. Aí você vai brincando, certo? Qualquer dúvida você pode botar nos comentários. Beleza? E a gente tem também a possibilidade de fazer 3D. Como de fato agora eu posso girar mesmo, minha curva. Então, não é minha curva não, mas meu conjunto de vetores. Então, por exemplo, a codificação principal, que é a funçãozinha essa aí a gente tem que executar, é ela que vai fazer a plotagem. Aí eu vou inserir os vetores na mesma metodologia, agora só que eu preciso de 3 coordenadas, para inserir um vetor, ou 6 se ele for partir de uma origem que não seja 0, 0. Por exemplo, aqui eu vou ter 3 vetores que partem da origem, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, e um vetor que parte o quê? Dessa parte aqui, de 0, 0, 1. Então a origem agora vai ser deslocada, e aí ele vai parar nesse outro ponto aqui. Certo? Então a gente executa para esses vetores serem gerados. E aí, vamos pegar um plot 3D deles. Opa.
Eu acho que eu não executei a função. Ah, tá, não executei a função, né? Pronto, ó, executou. Apareceu aqui 31, né? Aí eu executar aqui os vetores, né? Já não precisava, já estava na memória e pronto. E vou plotar, ó. Olha, tem um gráfico 3D, ó. Como eu falei, ó, 3 vetores aqui saem da origem, ó. Eu posso girar eles. Certo? Se eu botar aqui x, y, né? Deixa eu girar aqui do jeito que a gente costuma ver, né? Pronto, x, y e z. Meu Deus do céu. Pronto, x, y e z. Então aqui está a minha origem 0, 0, tá certo? Ó, aqui, ó, 1, 1, 0, 0, ó. Estão todos aqui, ó. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ó. 0, 0, 1, tá vendo? E esse aqui, ó, só tem o final dele. Menos 1, 1, 1, que é esse final aqui, ó. Menos 1, 1. Mas a origem dele, ó, é quem? 0, 0, 1, ó. Tá aqui, ó. Então entenda bem isso, uma metodologia que eu criei, tá certo? Fui perguntando para o GPT, pedindo para ele fazer, porque muitas vezes você quer, por exemplo, simular um braço articulado, né? Então aí você tem um vetor inicial aqui, tem um outro aqui, aí você vai ver esse cara se movendo, seria, né, essa parte aqui do braço, e aí esse outro cara aqui se movendo também. Então você pode simular um movimento desse, vai começar a partir de um desenho mais ou menos como esse. É uma metodologia. Você pode ter outras aí, pode ter inclusive bibliotecas no Python que faz esse tipo de coisa. Não é o nosso objetivo aqui no curso, não vou fugir muito do tema. Já estou até fugindo, falando um pouco desses gráficos, vetores, mas sei lá, talvez você esteja trabalhando com algo que tenha um gráfico 3D, ou seus dados sejam vetores, né? Então talvez você precise usar isso aí, embora seja um pouquinho avançado, né? Mas é isso aí, gente. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Se eu tiver mais alguma coisa interessante da Matplotlib, eu venho e coloco aqui neste material. Beleza? Até a próxima.